Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Genial Tech Insights. E eu me chamo Gabriel, sou o Simon do grupo Genial Tech. E a gente começando o nosso Genial Tech Insights. Estou aqui hoje com o nosso presidente e CEO do grupo Genial Tech, o Carlos Alberto Machado de Souza, e a nossa especialista em soluções de autoatendimento, a Ana Muchalski. Então, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Ana. Obrigado Boa tarde, pessoal. E é um prazer estar recebendo vocês aqui hoje no nosso podcast, né? É o nosso primeiro podcast e estou bem feliz assim por vocês estarem nesse momento aí tão importante aí para a nossa marca, que é o Grupo Genial Tech. Falando um pouquinho, né, sobre o Grupo Genial Tech, o Grupo Genial Tech é uma empresa que tem mais de 15 anos, né? E a gente tem algumas marcas, algumas empresas dentro desse portfólio, né? Que é a Genial Tech Soluções de Autoatendimento, que é uma especialista e líder em soluções de autoatendimento do mercado. E também a gente tem as marcas Genial Place, que é uma empresa especialista em vendas, né? De produtos de automações comerciais. E a iDeploy, que é uma empresa especialista no desenvolvimento de softwares e linhas de sistemas em gerais aí para linhas de soluções de autopagamento. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a Genial Tech, né? Falando um pouquinho sobre o grupo Genial Tech, como que foi essa necessidade, como que chegou a pensar, né, Carlos, a criar a empresa? Como que foi assim, chegou, agora eu vou criar a Genial Tech, como que chegou esse momento até desenvolver todo esse projeto da empresa? Bom, a minha formação é na área de engenharia de produção e eu sempre quis ter uma indústria própria, né? Eu sempre quis ter a minha indústria. Eu trabalhei em algumas indústrias, né? Mas eu tinha o desejo de ter o meu próprio negócio, a minha própria indústria, implementar as minhas metodologias, né? Tudo aquilo que eu aprendi, eu queria ver na prática num negócio que fosse meu. Sim. Né? Então, chegou um momento que eu estava nessa ânsia de ter o meu negócio e eu conheci, né, os terminais de autoatendimento, que era algo que estava iniciando no Brasil, a gente não via em lugar nenhum ainda, né? Sim. Isso lá em 2008. Então era uma novidade, era algo novo que estava começando e eu vi que casava, né, com aquele meu desejo de ter a minha indústria. Eu vi que eu tinha condições de criar os projetos, de desenvolver os produtos, né, e atender todo o Brasil num mercado que estava se abrindo, um mercado que estava começando e que eu via como muito promissor e realmente hoje cresceu de lá para cá, cresceu demais, né? Legal, legal. E assim, lá atrás, né, a gente, como até você citou ali no ano 2008, ali quando ainda estava iniciando ali o processo de transformação digital no mercado, né, como que foi essa abertura? O que você sentiu assim quando você teve essa ideia? Vou desenvolver soluções de autoatendimento, né? O que você sentiu assim do mercado naquele momento? Porque na época não existia, era uma coisa nova, né? E qual que foi a tua percepção ali no início quando começou a implementar essas soluções em alguns negócios? A Genial Tech foi uma das pioneiras, né, no Brasil, uma das primeiras empresas a fabricar terminais de autoatendimento. Então, nós tivemos que convencer o mercado de que aquilo seria importante, seria útil, né? Teria valor, né, para os negócios. Né? Então, a gente é um produto que a gente vende B2B, né? Então, a gente vende para o comércio, para o restaurante, né? Tem um público muito grande. E ele vai fazer o atendimento do cliente dele com isso. Então, a gente tinha que mostrar para ele que aquilo era importante, que aquilo agregava valor, né? E tinha muito mercado, assim, tinha uma visão muito grande de vários mercados que a gente podia atuar, né? Mas alguns eram totalmente fechados ainda, porque não enxergavam, assim, que, não, isso um dia vai ser bom para mim, né? Tanto é que, com o passar dos anos, assim, foram abrindo outros mercados, né? E hoje a gente encontra em tudo que é lugar, aí tem autoatendimento. Né? Sim, hoje a gente até comentando com a Ana ali no off, né? Hoje a gente tem muitas soluções aí de autoatendimento que a gente tem principalmente, né, em clínicas e hospitais, em algumas lanchonetes, hamburguerias, pizzarias, né? E que a Genial Tech aí
tá presente no mercado, só que foi uma transformação assim bem grande. E hoje a gente faz todo o processo de compra num totem de autoatendimento. Até quando a gente vai, né? Eu principalmente, às vezes quando eu vou na Unimed ou quando eu vou em alguma clínica, e a gente chega lá, tem um totem de autoatendimento da Genialtech, e essa transformação, eu creio, né? Eu penso também que ela foi muito rápida, né? E até a Ana, ela pode comentar um pouco sobre isso, né? Porque são mais de quase 15 anos, né? Atuando com soluções de autoatendimento. E ali no início, quando chegou essa oportunidade de lidar com as soluções de autoatendimento, assim, como que você viu isso lá no mercado também? Cara, que 14 anos atrás tinha muita resistência, assim, do mercado brasileiro com autoatendimento ainda, sabe? Eu acho que o papel da Genialtech nesse mercado foi primordial, até para democratizar mesmo o autoatendimento nas empresas, né? Então, a forma como a gente aborda o projeto do cliente, porque hoje a gente entende que nós somos especialistas em autoatendimento, o nosso cliente ele não precisa entender dessa tecnologia, né? Então, aí que entra o nosso papel aí dos especialistas para realmente entender do projeto e falar como que a gente pode realmente ajudar ele a fazer o negócio dele crescer, atender melhor o cliente dele, né? Então, é bem bacana fazer parte dessa história. E é legal que o mercado, ou às vezes o nosso futuro cliente, né, no primeiro momento ele não entende o benefício que ele pode ter com o autoatendimento, né? Então, ter especialistas no negócio é muito importante para que a gente possa estar levando essas melhorias para os nossos clientes, para o mercado, né? Porque às vezes ele não entende que ele pode ter um autoatendimento, o que ele precisa, que vai né? facilitar a vida dele, né? Então, quando ele conversa com um especialista e, né, no caso, conversa com a Ana, ele começa a ver, cara, pô, esse negócio é para mim. É para mim, né? isso mesmo. Então, foi como a Ana falou, assim, um trabalho de construção nesses 15 anos de Genialtech. A Ana também está já desde o início do autoatendimento. Da transformação, né? Da transformação. E digo que, assim, ó, é só o início, tá? Porque nas Américas, né, falando de Brasil e também até na América do Norte, né? A operação do autoatendimento, ela é minúscula, assim, a nível mundial, né? Então, a gente vê, assim, é um mercado bilionário, a tendência é só crescer mesmo. E a gente vê que as operações na Europa, na Ásia, assim, é gigantesco, né? Tanto que operações 100% autônomas, né? Então, assim, lojas que funcionam 100% com soluções tecnológicas através do autoatendimento é muito comum lá fora. E a gente sabe que existe muita essa resistência ainda hoje no Brasil, mas que, felizmente, a gente está quebrando essas barreiras, né? Hoje é muito difícil você entrar no supermercado, por exemplo, e não ver um self-checkout, né? Você entrar um restaurante de fast food e não ter um autoatendimento, hoje é muito difícil, né? Então, hoje os empresários, eles entendem que realmente para o negócio dele continuar aí crescendo, ele precisa investir em tecnologias, né? E falando não só como uma profissional da área, mas como usuária também, eu sempre que chego num lugar, eu já procuro um totem. Sim, até quando a gente vai fazer uma compra no supermercado, a gente vai, às vezes, num restaurante, uma pizzaria, às vezes até quando a gente vai numa... No hospital, né? A gente vai lá e tem sempre essa urgência de buscar onde tem um totem de autoatendimento para me agilizar meu atendimento, né? Exato. A gente acaba até preferindo as soluções de autoatendimento, né, para a gente ser atendido com mais agilidade, né, e com mais velocidade do que até mesmo o atendimento comum, né? Exatamente. E até uma situação assim que eu coloco muito, né? Às vezes o cliente, né, ou às vezes até, um exemplo, eu sou dono de um restaurante, ou às vezes eu sou dono de uma lanchonete, que é uma lanchonete aí que tem um faturamento médio, né? Eu posso ter totem de autoatendimento? Né? Com certeza. E por que, né, ter totem de autoatendimento, né? Se eu tenho um negócio, que eu tenho às vezes 5, às vezes tenho 2, 3 colaboradores, por que um totem de autoatendimento, né? Então, muitas das vezes a pessoa ela fica, mas será que isso cabe pro meu negócio? Será que isso realmente faz sentido pro meu negócio, né? Sim. Hoje o empresário brasileiro ele tem muitas barreiras, né, N motivos, e os custos altos, né, tributários, enfim, às vezes faz com que dificulte que o empresário tenha um sucesso e mantenha o negócio dele, né.
E a gente viu quanto, por exemplo, vou usar o exemplo da pandemia, né? Muitos negócios se mantiveram aí abertos, né? E, inclusive, expandiram muito porque eles acreditaram na tecnologia, realmente, no autoatendimento, conseguiram reduzir esses custos fixos que todo negócio tem, né? E modernizou o atendimento, então isso foi muito bom, assim, a gente ter essa abertura e esse crescimento. E até uma situação assim que eu vejo muito, hoje o totem de autoatendimento, né, como uma solução de autopagamento, ou seja, uma solução para gerenciamento de filas ou pesquisa de satisfação, hoje ele não é mais um luxo, né? Ele não é mais visto como um luxo, né? Ele é mais visto como uma necessidade. Concordo. Né? E essa necessidade, ela vem muito da experiência de compra do cliente, né? A experiência de compra do cliente. E comentando sobre essa experiência de compra do cliente, né? Eu digo como cliente, né? Eu sempre quero estar comprando um totem, sempre quero estar sendo atendido por um totem, né? Mas essa transformação realmente, né, na experiência de compra do cliente, ela é positiva? E como que ela traz esses benefícios também para esse cliente, né? Quando a gente fala a gente se coloca muito como especialista em autoatendimento, porque não é só a gente vender um totem, uma tela touch, uma impressora, né? A gente está falando da experiência de compra do cliente, do nosso cliente, né? Que é a empresa, né? E, então, por isso que quando a gente recebe um projeto, a gente sempre quer entender do negócio realmente do nosso cliente, né? Do empresário que nos contacta, porque a gente quer saber qual que é a melhor maneira, qual que é a melhor solução para realmente alcançar os objetivos que ele precisa para o negócio dele crescer, né? Então, assim, a gente fala muito tanto da solução mesmo, sistemas ali, né? Tudo tem que ornar, não adianta só... Vou dar um exemplo, assim, no segmento de restaurantes, né? Não adianta eu não quero colocar um totem lá no restaurante, reduzir filas, reduzir custo, sendo que, às vezes, a operação dele de trás não está preparada para isso. Então, a gente se envolve no projeto do cliente para realmente fazer com que ele obtenha esses resultados que todos os nossos clientes já obtêm hoje, né? Então, essa participação está muito no nosso DNA, sabe? E hoje o mundo, né, está muito dinâmico. Então, as pessoas realmente elas querem agilizar um atendimento, uma compra, um pagamento. Né? Então, elas não querem, ninguém mais quer ficar esperando para ser atendido por alguém. É lógico que existe uma humanização no atendimento, né, das empresas. Poucas empresas não têm pessoas, né, para fazer algum tipo de atendimento. Mas na dinâmica que a gente está hoje em dia, o autoatendimento ele facilita muito porque tu resolve rápido, tu chega e já resolve, né? Tu não tem que ficar esperando. Então, o acesso aos serviços ele fica muito fácil, né? E acaba realmente agilizando a vida das pessoas. Eu gosto de falar e sempre uso o exemplo, né, do pai de família que chega em casa tranquilo, né, chega em casa feliz da vida porque ele resolveu tudo rapidão, o que ele precisava, chegou em casa com tempo para curtir o filho, para curtir a esposa, né, diferente daquele cara que passou por um processo burocrático para ter que resolver alguma coisa, enfrentou fila, o cara já chega estressado em casa, né, perde um tempo que ele poderia estar usando, né, para alguma coisa mais prazerosa, alguma coisa que ele gosta de fazer. Então, o autoatendimento, ele vem, assim, realmente para facilitar muito, né, eu digo muito mesmo, assim, a vida das pessoas e... Até transformar a vida delas, né? Porque muitas das vezes, né, eu conto até com a experiência que eu tenho, né, muitas das vezes, quando eu vou num hospital, né, se o hospital ou a clínica não tem um totem de autoatendimento, né, você precisa, muitas das vezes, ficar aguardando, né, numa fila enorme, uma fila quilométrica, né, para você primeiro fazer só o primeiro processo do atendimento, que é o cadastramento, né, e depois do cadastramento dos teus dados, aí vem a parte da triagem, né. E a gente que já está acostumado, a gente se sente perdido se não tem. Sim, isso. Você falou, chega no hospital, primeira coisa, cara, onde é que eu pego uma senha para eu não ter que ficar na fila. Exato, onde tem um totem de autoatendimento, para mim já agilizar, né. Um exemplo disso, a gente tem alguns cases de sucesso dentro da marca da Geneltec, né, que reflete muito sobre isso, né? Porque quando um hospital, uma clínica, quando você está ali na tua urgência do teu dia a dia, às vezes você está com teu filho, às vezes você está com a tua esposa ali que precisa de um atendimento mais rápido e você precisa do atendimento mais rápido,
E aí você chega lá, não tem totem de autoatendimento, tem aquela fila quilométrica para preencher dados, e depois tem mais outra fila para você fazer a triagem, né? Já quando você tem um totem de autoatendimento, né? Você facilita muito a vida das pessoas. Então, chega no totem de autoatendimento, pede o que precisa, a urgência que precisa, né? E já é encaminhado para o médico com a triagem, e aí já vai para o atendimento, né? Ele facilita tanto a pessoa que chega para ser atendida, como o atendimento do hospital, da clínica, né? Porque ele vai direcionando as pessoas, né? Por necessidade. Então, pô, a mãe chegou com uma criança, ela precisa de um pediatra, é um tipo de atendimento. Sim. A pessoa chegou lá com uma suspeita de fratura, é outro tipo de atendimento. Isso. Então, o totem ele vai direcionando as pessoas para o atendimento certo e facilita a gestão do próprio hospital, da própria clínica, né? Então, ele ajuda em todos os sentidos, tanto para quem chega, que não fica perdido, né? Sabe que vai ser atendido ali, sabe que se for um caso mais grave vai ter uma prioridade. Sim. Porque o autoatendimento passa ele na frente de quem tá com, né, quem não tem algum sintoma. Algo mais urgente, né? Algo mais urgente. E facilita muito na gestão, porque ele vai direcionando e vai te dando controle do atendimento. Do atendimento, né? Quem que está atendendo, quem que não está, onde que está tendo mais demanda. Então, o autoatendimento, né, ele facilita muito. E a Genialtech é líder no segmento de saúde, né? A gente atende todo o Brasil. São milhares de hospitais aí que usam as nossas soluções. E é um dos segmentos que a gente atende. Sim. E que a gente está aí para facilitar a vida da galera. E tem até uma situação assim que a gente tem muitos hospitais muito grandes, né? São clínicas e hospitais, posso dizer assim, muito expressivos, redes, né? Bem grandes, que entra ali no portfólio de vocês. Mas, afinal, né? Quantas soluções de atendimento vocês já desenvolveram ao todo, desde lá de 2008 até agora, né? Bom, a gente já tem mais de 15 mil totens espalhados por todo o Brasil, né? Nós já temos algumas unidades fora do Brasil também. A gente forneceu através de algumas grandes empresas aqui do Brasil para projetos fora do Brasil, sim. Portugal, Angola, tem mais algumas que eu não me recordo, né? Mas o nosso foco hoje é o mercado brasileiro. E dentro de todos esses segmentos que nós atendemos, de restaurantes, área de saúde, sim. Academias, muitas academias, né? Muitas franquias de academias que a gente atende, a Genialtech hoje já tem aí, né, cerca de 15 mil totens espalhados aí. E é gostoso quando eu vou viajar assim e eu nem sei que é nosso cliente, né? Mas daqui a pouco eu entro num lugar, entro numa academia, eu entro num restaurante, aí quando eu vou ver, tem um totem da Genialtech. Totem de autoatendimento. Até é engraçado, né? Porque eu vou muito às vezes vou num hospital aqui na cidade, né? E ali tu chega, tem um totem de autoatendimento da Genialtech. Então, assim, vai no hospital, tem um totem de autoatendimento da Genialtech, né? Vai fazer uma compra, às vezes, num restaurante, tem um totem de autoatendimento da Genialtech, né? E é um benefício tanto para o cliente, quanto também traz benefícios também para esse paciente, para esse cliente que vai fazer a aquisição dessa solução, né? É bem gratificante ver, né? Só assim, tem um pedacinho nosso aqui que está ajudando. Sim. Mas hoje a gente falando desses benefícios, né? Alguns a gente sabe que melhora a vida, né? Dos pacientes, tanto para as clínicas, que melhora o atendimento na qualidade do atendimento, né? Nos restaurantes e lanchonetes, tanto supermercados também, né? Só que, falando de benefícios, né, para esse dono do negócio, né, quais são esses principais benefícios que traz, assim, de grande valor para ele, né? Depende bastante do segmento, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, vamos para o segmento aí de restaurantes, né? Existe uma concorrência gigantesca, né? Então, vou dar um exemplo mais tangível. Você vai num shopping, tem vários restaurantes ali, muita opção para o cliente, né? Você como cliente, você olha o teu restaurante favorito, você tem 1 hora de almoço, você vai olhar e tem uma fila gigantesca. Você vai conseguir almoçar ali no teu lugar favorito? Não. Felizmente, você vai ter que se dirigir para o próximo, né? E geralmente isso que acontece mesmo. As pessoas, existem estudos, né? Que pessoas que vêm a uma fila de mais de 5 pessoas, realmente elas se dirigem para o restaurante mais próximo, né? A gente está falando, tô dando exemplo como shopping,
Mas é normal a gente ver em qualquer cidade ruas onde, de fato, são ruas gastronômicas, vamos dizer assim, que são vários restaurantes, né? Isso acontece muito. Então, até assim, estão falando dos benefícios, né? Sim. Redução de custos, também tem aumento do ticket médio. Por que aumenta o ticket médio? Porque muitas vezes você não só está perdendo clientes, isso é um número que você não consegue nem saber quantos clientes você está deixando de atender, porque você tem uma fila ali, tem um atendimento, às vezes, o dono de um estabelecimento, uma padaria, por exemplo, vê o negócio dele cheio lá e fala, nossa, que bom. Mas, na verdade, para o cliente é um ambiente caótico, né? Porque é muita fila, é muita gente para ser atendido. E realmente, você quer ir para casa, quer pegar o seu pãozinho, ir para casa e ficar com a sua família, né? Então, ele reduz realmente fila. Aumenta o ticket médio, né? Aumenta o ticket médio. A gente está criando também muito, a gente foca muito na experiência de compra realmente também do cliente, né? Então, porque assim, quando você vai para um jantar, né? Você às vezes está com a tua família ali, você realmente está indo para ter uma experiência boa, né? Sim. E o atendimento, ele faz parte disso. Quantas vezes, às vezes, a gente não vai num lugar, a gente adora, a comida é maravilhosa, mas o atendimento é péssimo. A impressão que fica é essa, né? Sim. Então, essa experiência de compra, esse atendimento, faz parte também do autoatendimento, né? Então, a gente entender realmente do negócio junto com o nosso cliente para oferecer a melhor solução, a gente consegue realmente trazer esses benefícios, né? Então tem essa questão de redução de custo, redução de fila, aumento do ticket médio, exatamente. Então, a gente consegue tanto fazer com que ele reduza esses custos, mas também ganhe mais com isso, né? É porque se ele for bem atendido, ele vai voltar. Sim. Ele vai se tornar um cliente... Vai fidelizar, recorrente, né? E com certeza, se ele tiver que recomendar alguém, né, para algum amigo, ele vai recomendar ali porque ele teve uma experiência boa. A gente nunca recomenda o que é ruim. Sim. Então... Recomendo às vezes para não ir, né? Para não ir, recomendo não ir. Exatamente. Então, essa experiência que a Ana falou, ela tem tudo isso, né? Que às vezes o cliente, ele não consegue, o nosso cliente, né, ele não consegue medir isso, né? Mas realmente ele tem um aumento de faturamento muito interessante, né? E novos clientes, né? Também. Até pegando esse teu gancho da questão da experiência mesmo, né? Também eu já tive muitos casos de clientes, donos de empresa, que tiveram uma experiência ruim com autoatendimento. E daí fala assim, não, isso não é para mim. E daí que entra realmente a nossa expertise, né? Porque é tão importante essa bagagem, né? Sim. A gente se envolve no projeto do cliente para entender como assim não deu certo para para tantos restaurantes ou hospitais, clínicas. Por que para o teu negócio não deu? Então, a gente vai realmente a fundo para entender o que não aconteceu, e aí é onde entra a nossa expertise, né? Para realmente ele obter os mesmos resultados que os nossos clientes já utilizam, né? Não é à toa que chegaram a mais de 15 mil totens, né? Então... alguns exemplos que a gente pode citar muitas das vezes, né? A pessoa ela faz o uso do totem de autoatendimento, né? Só que muitas das vezes acaba sendo, como posso dizer assim, um uso incorreto, né? E aí, eu acho que essa é a principal, né? É o principal benefício do especialista para ele entender a in loco, ver realmente como que essa operação para estruturar isso, né? Para ver o que funciona, o que não funciona, como que vai funcionar, estruturar os próximos passos, né? E for estruturando isso para o cliente, para ele entender, olha, essa é a tua operação a partir de hoje, né? Para, claro, reduzir custos, aumentar o ticket médio, aumentar o faturamento, né? A gente fala muito disso, né? Porque realmente acho que todo mundo que abre um negócio, né? Se o Carlos concorda comigo, é realmente, né, obter bons lucros, bons frutos, né? Mas claro que isso é só a pontinha lá, né, do iceberg, né? Isso. Porque claro que ele vai trazer esse resultado, mas quem está na operação, agora falando do nosso cliente mesmo, que é a empresa, né? Os benefícios vão muito além disso, porque que nem você deu o exemplo da área de saúde, né? Saúde, você começa a optimizar ali a forma de atendimento e com o sistema, né, através do totem, você consegue obter dados para melhorar o desempenho tanto do teu negócio como, inclusive, do teu time, da tua equipe, né? Sim, do atendimento, né? Isso, que você está automatizando, você está investindo em tecnologia e sistema ali no teu negócio, né? Então, isso é muito importante, porque como é que você, sem dados, sem informação, como que você vai estruturar os próximos passos da tua empresa, né?
Então, aplicando o autoatendimento é que realmente isso começa a acontecer, começa a ter esses dados, né? Estruturar isso da melhor forma, né? Isso, de forma mais sólida mesmo, né? E tem até até uma situação, o cliente, né? Hoje, como a gente diz, não é mais um item de luxo, né? Hoje já é uma necessidade. Então, se ele tem um restaurante, se ele tem uma clínica, um hospital, né? Ou se ele precisa realmente ali dentro do negócio dele fazer uma pesquisa de satisfação, já é uma necessidade do mercado, né? Mas esse cliente, ele tem o conhecimento da marca Genialtech, né? Mas se ele tiver um projeto personalizado, né? A Genialtech atende, né? Um exemplo. Quero fazer uma solução diferente. Quero fazer autopagamento, só que quero fazer um cardápio diferente. Quero fazer, daqui a pouco, uma solução diferente. Para a área de transportes, para a área industrial, né? Como que esses clientes chegam, né? E esse processo de acompanhamento do projeto e desenvolvimento do projeto, né? Acho que o Carlos aí que tem esse desenvolvimento aí na área industrial, eu acho que tem bastante conhecimento assim, para abordar esses projetos, né? Eu acho que também são muitos projetos que já foram desenvolvidos, né? Isso. Esse é um grande diferencial da Genialtech em relação a outras empresas do mercado. Né? Nós temos os nossos produtos padrões por necessidade, por funcionalidade, totem de pagamento, totem de senha. Demanda mesmo. Então tem alguns produtos padrões e o nosso grande diferencial é essa customização, esse desenvolvimento de projeto de acordo com a necessidade do cliente. Legal. Porque hoje nós temos muitos produtos já, né? Nesses 15 anos nós lançamos muitos produtos, nós identificamos muitas necessidades do mercado e nós já estamos com os produtos prontos para atendê-los. Legal. Mas muitas vezes surge uma demanda que o mercado ainda não conhece, o mercado ainda não identificou. Ele não viu essa necessidade ainda. E isso vem de dentro do cliente. Né? O cliente nos procura com uma dificuldade. Carlos, Ana, a gente está com uma dificuldade assim, eu tenho essa dificuldade aqui dentro da minha indústria, dentro do meu comércio, né? A gente atende muitos segmentos diferentes. E ele vem com essa necessidade e nos pergunta, cara, vocês conseguem me ajudar? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Ou às vezes ele até vem com uma ideia assim, cara, eu preciso de um totem que faça isso. Não achei no mercado, não achei em lugar nenhum. E aí, graças à estrutura que nós temos hoje, nós temos total condição, né, através de projetista, a parte de engenharia que nós temos interna ali, a gente consegue criar o projeto do cliente, modificar design, criar diversos produtos, né, diversas tecnologias diferentes, agregar novas funcionalidades, né, nos equipamentos. E esse, como eu falei, assim, é um grande diferencial nosso. Nós já criamos diversos produtos, além dos padrões que a gente fabrica. Né? Você comentou o caso do transporte ali recentemente, a gente fez uns totens aí para liberação de acesso em empresas que têm carregamento de caminhão. Legal. Então, o totem libera o motorista e o cara não precisa nem descer do caminhão. Ele chega, um totem de 2,5 metros. É bem grande. E o motorista chega, se identifica, a empresa libera ele para entrar e organiza o atendimento da empresa. Né? Assim como nós já fizemos para outros segmentos, outras coisas diferentes, assim, de acordo, como a gente falou, com uma necessidade que ainda não existia. Né? E aquele cliente ali, ele passa a ter a Genialtech como um único fornecedor. Né? Ele vê essa necessidade, ele traz essa dor, né? Ele traz essa dor. Tem uma dor lá dentro, né? Por exemplo, esse caso, né? Ele tinha... E até um caso muito parecido com esse, nós fizemos para a Petrobras um projeto anos atrás, onde o motorista precisava ser identificado pela digital. Não era digital, era a palma da mão. A palma da mão. Eles eram cadastrados pela palma da mão. Então também, ele chegava, se identificava com a palma da mão. Aí o sistema verificava se ele tinha uma carga lá para coletar, liberava o acesso ou não, né? E ele estava, vamos dizer assim, estava pronto para entrar. Acabou aquele negócio de alguém ter que receber o cara, verificar no sistema lá se ele tinha alguma coisa para carregar ou falar com alguém, né? A gente automatizou esse processo ali. Isso. E através de uma tecnologia totalmente diferente. Então, o cliente vem com uma dor, né? Cara, tá ruim, tá gerando fila, tá gerando reclamação, o que a gente pode fazer?
E aí a gente ajuda ele. Teve até um cliente, acho que um tempo atrás, a gente tava conversando um tempo atrás, Ana, que era de uma necessidade, né? Que era de uma barbearia, né? E a gente pensa assim, como que a gente conhece soluções? Tem supermercado, tem de autopagamento, tem gerenciamento de filas, né? Mas assim, para uma barbearia... A gente não viu ainda, né? Uma barbearia. E como que... E qual foi essa dor que ele trouxe, né? Porque realmente, uma barbearia, assim, muitas das vezes a barbearia, ela tem 1 ou 2 funcionários, né? O próprio dono, às vezes ele é o próprio barbeiro e trabalha ali, né? Mas qual que foi a dor e como que foi esse projeto, né? Sim, cara, eu vou te falar, assim, que um dos grandes prazeres de trabalhar na Geneltec é essa versatilidade, assim, porque existe essa robustez, né, de o cliente vir com um projeto totalmente diferenciado e eu tenho a liberdade de realmente ter um profissional que é um projetista, o diretor de desenvolvimento de sistema participa ali junto com a gente, né, porque a nossa proposta é realmente entregar a solução, né? E não simplesmente toque um terminal. Um produto, né? Só um produto, né? É uma solução completa mesmo. Exatamente. Então, foi bem esse caso mesmo. Ele trouxe, procurei por tudo, não encontrei essa solução. Falei, não, então você chegou no lugar certo. Então, a gente não é especialista em barbearia, né? Sim. Então, o nosso cliente quer. Então, a gente ouviu como funcionava o negócio dele. E a gente propôs aí tanto como que funciona, né? Uma rede de barbearias, né? Sim. Então, ele tem realmente um fluxo muito alto, vários profissionais, né, na rede dele. E ele queria automatizar, facilitar também, não só para o cliente, como para o barbeiro dele, né? Que legal. Sim, porque assim, eles querem trazer talentos também, né? Então, você dando algo muito diferenciado, realmente, que não existia ainda no mercado, e agora, felizmente, tem aí, né? Então, a gente criou todo um fluxo de atendimento. Então, não foi só um autoatendimento que a gente colocou lá, né? Hoje, o autoatendimento, ele denomina como que o cliente dele vai ser atendido. Então, o cliente dele chega, faz o auto-check-in ali no totem. Legal. O sistema já notifica o barbeiro que está lá na área de descanso dele, por exemplo, né? Aguardando ali, notifica que o cliente dele chegou, e no final de toda a jornada ali, né, do atendimento, no final ele faz o pagamento no totem, ali sozinho, tranquilo. O barbeiro não tem que se preocupar, não tem que ter uma recepção, uma estrutura. Uma estrutura para ficar, às vezes até, dar um exemplo, muitas das vezes esse barbeiro ali, né, às vezes, ou até o dono, ele tem às vezes uma equipe, ou só ele, né, ele tem que despender esse tempo ali para ficar marcando, para ficar fazendo esse check-in ali, né, o cliente chega ali no sistema, né? Chega ali no autoatendimento. Eu dou um exemplo, né? Eu vou numa barbearia que é totalmente manual. Então, muitas das vezes, quando tu sai dali e vai fazer o pagamento, às vezes tem fila, né? Ou às vezes você vai lá marcar a tua próxima agenda, às vezes, não consegue marcar no WhatsApp, vai lá e chega no local lá, ou vai até mesmo no dia para marcar, tem uma fila, né? Já chega lá no totem, marca e... Exatamente. Você quer agilidade, né? Às vezes você tem que fazer um corte rápido ali, não é o caso das mulheres, né? Mas na barbearia você tem que fazer um corte rápido, até para ir para uma reunião, aí de repente você fica ali perdendo tempo que é muito precioso, né? Então foi muito bacana. E não só melhorou muito para os clientes e para os profissionais, mas também para o proprietário da rede, né? O franqueador, porque ele tem dados, inclusive, de quanto tempo o cliente dele fica esperando. Então ele já identificou que ele precisa ter então, tem informações bem valiosas, porque ele vai aumentar o ticket médio dele, implantando também uma área ali de café mais elaborada, porque tem a arinha de café, a concentração ali de clientes ali para gerar já mais... vai aproveitar, já vai criar ali um outro ambiente, então ele já detectou isso, então você vê que tendo informações, um sistema eficiente, você consegue coletar dados que muitas vezes você não presta atenção, às vezes ele está no dia a dia ali. Até mesmo com o colaborador, né? Às vezes, muitas das vezes, dá um exemplo, o barbeiro, até o dono, né, da barbearia, ele tá ali no dia a dia, tá rápido ali, ele tá atendendo ali, ele passa despercebido, não pegou talvez aquele dado, aquela informação precisa, né? O totem ali tá para ser o aliado ali dele e ele pode... Isso, dessa informação, né? Exatamente, capta isso, isso é muito bom. E que nem a gente fez a entrega, né? Fez a entrega do equipamento, do sistema, e a gente continua ali trabalhando com ele, entendendo, porque realmente, às vezes, tem algum ponto também que a gente pode ver com o nosso conhecimento, com o nosso know-how, que às vezes ele também não viu. Então, a nossa intenção sempre é realmente acompanhar o nosso cliente e garantir que ele obtenha esses resultados do autoatendimento. Até mesmo, uma coisa assim, até que eu gosto bastante, assim, desse acompanhamento da Geneltec com todos os especialistas, né? Esse acompanhamento que o especialista ele faz depois
que esse cliente ele já tem, né, essa solução, né? Então, muitas das vezes a pessoa ela acaba comprando, né, o totem ali, só o totem, e muitas das vezes, né, o mercado, tu comprou o totem como se fosse só o produto, né? Ali o especialista da Genialtech, ele não é só um produto, né? É uma solução completa que ele desenvolve todo o projeto, ele desenvolve toda a solução, né? Faz todo o processo comercial, mas mais do que isso, né? Ele se importa, ele vê como vai funcionar essa estrutura, né? Até uma coisa bem importante, assim, que eu vejo muito, até a gente conversando, a Ana, ela tem o costume de ver, posso ver o local? Posso ver como que é a estrutura, para a gente ver qual que vai ser o melhor, ponto, né? o melhor ponto que ficaria interessante para fazer movimento mais quente ali do cliente, né? Então, essa preocupação, né, ela é muito importante. E esse diferencial no atendimento, ele é muito... É o diferencial, impacta, né? É o diferencial, impacta. A gente vê o quanto impacta, de fato, porque às vezes parece um detalhe muito bobo, assim, né? Mas você coloca, às vezes, o terminal em um ângulo que, pô, às vezes passa batido, por exemplo, pelo cliente que é recorrente, que já está fidelizado, passa batido. Então, às vezes, uma simples mudança, assim, no ambiente já faz a diferença, né? E é muito legal ter esse feedback, assim, dos clientes, sabe? Tipo, de volta e meia, eles mesmos mandam, assim, vídeo, foto, falando, legal. Cara, olha aqui o nosso projeto andando, sabe? Então é bem gratificante. E querendo ou não, né? O cliente, quando ele se sente, né? Falando agora, cliente Genialtech, quando ele se sente bem acolhido, quando ele tem um projeto bem estruturado, bem alinhado, e ele vê, né, que realmente está funcionando, que é uma solução completa, que ele teve uma expectativa realizada, né? E não só, digamos assim, promessas, mas uma expectativa realizada que aconteceu de fato, e depois ele tem o acompanhamento, é muito importante até para, assim, para o desenvolvimento do negócio e até mesmo para que ele entenda como que isso impacta positivamente o negócio, né? Com certeza. Acho que nunca é um cliente pra gente, é mais um parceiro mesmo, Sim. sabe? Porque assim, eu falando assim como consultora mesmo, né? Eu vendo o equipamento pra ele e não dá certo. Esse cliente nunca mais vai querer falar comigo. Eu falo assim, a Ana me enrolou e não é esse o nosso papel ali, né? Nosso papel é realmente fazer com que ele obtenha esses benefícios, né? Então esse envolvimento ele é muito importante pra gente, né? Então tem clientes que a gente quase vira família, assim, que é bem bacana acompanhar. Às vezes, quem olha de fora, às vezes, né, olha o nosso site, olha o nosso, né, as nossas apresentações, vê ali o produto em si, né, o terminal de autoatendimento. Eles falam, vocês fabricam terminais de autoatendimento, vocês vendem terminais de autoatendimento, né? Sim. Realmente, a gente fabrica terminal de autoatendimento, mas o que a gente vende é a tranquilidade do dono do estabelecimento, né, que vai poder gerenciar o seu negócio mais tranquilo, vai ter mais informações. A gente vende a tranquilidade, né, e o bom atendimento ao cliente dele, né, né? Vai chegar lá e vai ver o negócio, vai gostar do atendimento, vai ter um atendimento rápido. Então, realmente, assim, a gente só termina quando o nosso equipamento, o equipamento que a gente fabricou, realmente leva o benefício lá na ponta. A solução chegou, foi entregue, ela foi bem sucedida, deu certo, o cliente está satisfeito, né? Tem um sorriso no rosto, né, de cada cliente dele e ele se sente feliz, né? Eu sempre penso, né, que uma solução de autoatendimento, até eu coloco isso, ele trabalha enquanto o dono do negócio descansa, né? Então ele trabalha muitas vezes 24 horas por dia, né? E o dono do negócio, até o cliente da Genialtech, ele tá dormindo, mas ele pode ter muitas das vezes um mini mercado, às vezes ele pode ter um restaurante de 24 horas, ou ele pode ter às vezes até lavanderia, a lavanderia. Então ele trabalha 24 horas enquanto o dono desse negócio ele dorme, né? E é legal ver essas soluções de autoatendimento funcionando, e soluções completas, né? Que o mercado, muitas das vezes, ele é carente, né? Como a gente tem soluções aí de lavanderias, que é o caso até que tinha comentado antes, né? Que é muito carente, que hoje, muitas das vezes, a gente não tem uma solução de autoatendimento para uma lavanderia, né? E essa solução que a Genialtech, em conjunto com a iDeploy, vem desenvolvendo, né? Que já é um produto, vem fomentando muito a alavancagem aí de novas lavanderias até para... Sim, engraçado, né? Que esse negócio da lavanderia autônoma, né? Também é algo que está explodindo, né? Sim. E realmente, a pessoa
Não, eu tenho amigos que usam de madrugada essas lavanderias autônomas, sabe? Sim. Então, é realmente como você falou, o dono do negócio está dormindo e o negócio dele lá está lá lucrando ainda, né? E algo que eu acho engraçado, a gente está aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina, né? Mas até hoje ainda, às vezes eu recebo um contato de algum outro estado, falo, vocês atendem aqui? E daí a gente começa a contar, cara, a gente tem ponto, inclusive assistência técnica por todo o Brasil para atender presencialmente você, né? Sim. Então, passar essa tranquilidade para os nossos clientes também é bem bacana. Sim. E falando, né, sobre essa transformação, porque lá em 2008, né? Lá em 2008 era pouco disseminado, né, sobre as soluções de autoatendimento, né? Porque se lá em 2008 tu fosse num supermercado, era operador de caixa, né? Se tu fosse no restaurante, era operador de caixa, ou se fosse numa loja varejista, né? Tinha uma atendente, né? E essa transformação, ela vem acontecendo aos poucos, né? É uma transformação positiva, porque o autoatendimento, ele é um aliado ali do colaborador direto daquele negócio, né? Às vezes até do próprio dono ali do negócio, né? Mas teve, assim, algum projeto que vocês vê que, esse projeto aqui impactou muito, né, a vida de milhares de pessoas e que tem entregue resultados, né? Não só em lucro ou reduzir custo ou aumentar ticket médio, né? Mas assim, na qualidade de vida dos colaboradores, até mesmo da sociedade local ali? Cara, eu vou dar 2 exemplos bem interessantes, assim, pontos que às vezes a gente não pensa, talvez, até por tu não ter esse negócio, não tá ali no meio, né? Mas tanto para a área de varejo, como também para a área de Detran, assim. Sim. O que acontece? Existem muitos serviços hoje que ainda o brasileiro, ele se sente intimidado, às vezes, de fazer a contratação de um serviço, situações, assim, que não deveriam ser incômodas, mas, infelizmente, elas ainda são. Então, vou te dar um exemplo, assim, da questão ali do varejo, né? Sim. Hoje, grandes redes de varejo, elas oferecem, por exemplo, serviços financeiros, onde você pode, por exemplo, fazer um empréstimo. E existe ainda muita... Não sei se eu posso dizer se é timidez ou, enfim, né, esse bloqueio, talvez, de muitas pessoas que às vezes precisa daquele serviço, precisa realizar um empréstimo, crédito, né? Daquele crédito e se sente, de certa forma, inibido, porque não sabe se vai conseguir uma aprovação de crédito, se vai conseguir, né, extrair aquele serviço, ou mesmo não tinha nem a noção de que, vim aqui numa loja comprar uma roupa e eu já posso resolver um serviço ali financeiro, né? Ter um serviço que a empresa está oferecendo que não sabia, né? Então, no autoatendimento, as pessoas, elas têm essa privacidade, né? Sim. Então, a gente vê um aumento gigantesco, assim, tanto na contratação desses serviços, né? Como também a facilidade para a pessoa também, né? É uma liberdade para ela, né? Tu deixa ela mais livre, porque ela não tem aquele medo, aquele receio, mas será que vai passar? Mas será que eu vou conseguir? Mas será que vão liberar crédito para mim, né? Será que tem as parcelas que eu posso dar conta de pagar? Existe isso? E o trato de autoatendimento vem beneficiar tanto o varejo, né? Porque o varejo ainda, a gente falando do varejo, mas o varejo ainda ele ainda está se desenvolvendo com as soluções de autoatendimento, né? Está engatinhando ainda. É um dos mercados que, né, como eu comentei antes, o autoatendimento ele foi se espalhando, né? Ele começou com algumas soluções mais básicas e ele vem se espalhando. Hoje já está em supermercado, né? O varejo é um dos mercados que está começando, né? Sim. Você não vê autoatendimento em muitos lugares ainda do varejo. Sim. Então... até comentando sobre isso, assim, em algumas lojas, até mesmo redes, né, varejistas grandes assim, é bem imperceptível, ou às vezes nem tem, né, uma solução de autoatendimento dentro dessas redes varejistas, né? E muitas das vezes, até eu estava comentando, acho que foi Caiana, ou foi algum amigo que estava comentando, que quando você vai numa rede varejista, tu às vezes, vou lá comprar uma blusa, né? Vou lá no shopping comprar uma blusa, ou eu vou lá numa loja lá e vou comprar só... Tá faltando uma meia. Tá faltando uma meia. Aí tu vai lá, quer comprar, quer ser rápido, muitas vezes tá na correria do dia a dia, ou quer ir no cinema, com a gata, né? E aí você chega lá e você vê aquela fila. Desanima total. Assim, você perde, assim, total capacidade de, não vou enfrentar essa fila, eu vou deixar aqui, vou embora. Quantas pessoas não passam por isso, né? Sim. Quem nunca deixou de entrar em algum lugar porque tinha uma fila muito grande? É verdade, com certeza. E principalmente, essa agilidade que o Totem traz,
Mas mais do que isso, né? Eu acho que, como eu até eu comentei que ainda essa solução ainda para o varejo, ela ainda está começando, né? Eu sei que a Genialtech tem grandes projetos para grandes varejistas, né? E tem soluções aí que estão sendo desenvolvidas em conjunto, mas é uma área assim que é um know-how assim de negócio que ainda não foi totalmente assim disseminada ainda, né? O autoatendimento, quando ele está consolidado para algum mercado, quando a gente consegue definir bem o produto, a funcionalidade, o processo do cliente, ele se torna algo simples para nós, né? Mas para desenvolver ele, para chegar nesse simples, tem toda uma complexidade por trás. Para desenvolver ele, né? Então, o varejo, assim como os supermercados passaram por isso também, né? Os supermercados, nós falávamos de autoatendimento quando a Genialtech começou, em 2008. Sim. Então, cara, como é que nós vamos fazer para atender supermercados, para agilizar o atendimento no supermercado? Como é que a gente vai fazer para o pessoal não passar sem... não levar o produto sem fazer o pagamento, né? O cara está lá com uma cestinha com 15 produtos, ele passa 14 e leva um. Sim. Então tinha essa preocupação. Por isso que eu digo que é um processo complexo até tu chegar na solução ideal, né? E depois que está desenvolvido, aí se torna algo simples e tu consegue replicar isso em tudo que é lugar. Quebrar paradigmas, Quebrar os paradigmas, e o varejo, ele está nessa construção, nessa né? construção, né? Então, já tem algumas soluções bem desenvolvidas, Sim. né? E agora ele está, no meu sentimento, assim, agora ele está pronto para ser replicado em todas as redes, né? Em todas as lojas, todas as lojas, todos os comércios, né? Então, ele vinha numa adaptação, né? Numa construção de um produto, né? De um processo ali de atendimento até para o cliente, né? Que garante que seja algo seguro, né? Porque tem que ser seguro, né? Tem que ser seguro. Está mudando, imagina, se a gente fala de grandes redes, né? São empresas que estão há décadas, né? Funcionando muito bem. Então, realmente, existe resistência de qualquer tamanho de negócio, né? Você falou, vou mudar algo que está dando certo, será que vou mudar? Mas, para você ver, os próprios clientes demandam essa mudança, né? Esse Eles investimento. pedem essa... Pedem, porque a gente, hoje, aquela coisa, quando a gente aprende que algo é bom, né? Como, é super rápido, é prático, por que não tem aqui ainda? Sim. Né? Então, as próprias empresas estão sentindo essa pressão de, realmente, preciso me atualizar, preciso estar à frente, preciso investir nessa tecnologia, porque eu estou ficando para trás. O meu cliente está pedindo isso, né? E as gerações estão mudando, né? Vamos dizer assim, aquele pessoal que não tinha tanto contato com a tecnologia, que nasceu antes da tecnologia. Antes da internet. Antes da internet, antes do computador ali. Ele tá, vamos dizer assim, vai acabando aos poucos, né? E as crianças vão crescendo, vão se tornando os adultos e que já nascem mexendo em tablet, em tudo que é celular. Então, cara, essa geração que está vindo, eles querem mais isso, agilidade, e aí o público para o autoatendimento vem aumentando, né? E mesmo que esse mercado, né, esse pessoal mais, vamos dizer assim, mais antigo, né? Esteja tendo menos, diminuindo essa população, vamos dizer assim, mesmo assim eles também estão tentando usar, né? Muitas vezes com o auxílio de alguém ali, né? Mas eles também estão utilizando essa tecnologia. Até falando nisso, né? Falando de lavanderia, né? Muitas das vezes, quando tem aqueles dias que tá frio, tá chovendo, né? E principalmente a minha mãe, né? A gente acaba recorrendo para algumas lavanderias autônomas, né? Que normalmente, né? Tá chovendo, tá frio, tá úmido o tempo, não vai secar, preciso daquela camiseta e tal. E muitas das vezes a gente acaba, vou lá naquela lavanderia autônoma lá para secar a roupa, né? E o legal é que tem algumas lavanderias que já contam com a tecnologia de soluções de autoatendimento e que acabam, né, trazendo esse conforto tanto para o mais jovem quanto para alguém mais com mais idade, né? Então, acaba pegando todo esse público e acaba fazendo até uma desconstrução, né? Que aos poucos
todo mundo vai sendo inserido nesse mundo faz digital, né? Além dessa desconstrução, algo que impactou muito, assim, também nos últimos anos, é a tecnologia do X, né? Que é a experiência do usuário, né? Não vou me arriscar a falar em inglês o X, Sim. mas é realmente essa tecnologia, essa mudança, né? De se você tornar também a solução mais intuitiva, faz toda a diferença. Sim. Né? Então, acho que em paralelo vem andando essa mudança, né? Sim. Tanto da desmistificação do autoatendimento, da tecnologia, como também a própria tecnologia, ela está entendendo que ela precisa ser o mais intuitiva possível, né? Porque o nosso propósito sempre é imaginar que uma pessoa que vai utilizar aquele terminal de autoatendimento, de todos os perfis, Sim. todas as faixas etárias, né? A gente precisa realmente que aquilo seja simples, né? Então, isso é muito importante também. Esse avanço que a tecnologia teve nos últimos anos para tornar a solução intuitiva, isso foi realmente muito importante, né? E a intenção realmente é só melhorar cada vez mais. Né? E agora, linkando um pouco a experiência, o varejo que a gente falou, com aquela pergunta que tu fez que a Ana estava te respondendo em relação a projetos que foram customizados, bacanas. Sim. Quais são os projetos que vocês viram? Eu gostaria de citar o Rock in Rio. Nós colocamos totens na loja oficial de produtos do Rock in Rio, onde aqueles milhares de pessoas que estavam lá no Rock in Rio não precisavam comprar os produtos ali. Pô, eu quero uma camiseta, eu quero um boné, eu quero um chaveirinho, eu quero não sei o quê. O cara não precisava comprar ali e ter que ficar segurando aquilo dentro do show. Imagina o cara dentro do show segurando, né? Tem a questão de roubo, tem a questão de desconforto, né? Do desconforto. Isso. E nós colocamos as máquinas de autoatendimento dentro da loja, onde os usuários compravam os produtos no nosso totem e recebiam o produto em casa depois. Então, ele via o produto pessoalmente ali na loja, ele podia ver como é que era, pegar na comprava... tudo, mas ele comprava no totem e recebia em casa, né? Então, é uma experiência para o varejo, né, bem interessante, porque muitas vezes tu chega em uma loja e talvez não tenha o número da camiseta que você usa, não tenha o número do tênis, do sapato que você usa, né? E nem por isso você vai deixar de vender. Você pode ter um terminal de autoatendimento lá na sua loja, onde o cliente vai fazer o pedido e você vai entregar para ele depois na casa dele. Ele não vai deixar ele sair do seu estabelecimento sem o produto. Sem produto, né? Então, eu gostaria de citar esse case que para mim foi um dos, assim, até pela marca Rock in Rio, né? Sim. Mas foi uma experiência muito legal, porque foram poucos dias, demanda gigantesca de gente utilizando, né? E os totens mas uma experiência positiva para o... Uma experiência muito positiva para o Rock in Rio, né? Para os usuários e para a Genialtech, que forneceu a solução, né? E realmente sim, você tem que ter uma estrutura muito robusta, né, como a Genialtech tem hoje, para dar conta de um terminal ter uma demanda gigantesca assim e realmente não travar, não trazer nenhum problema, realmente fazer com que aquilo seja bacana, né, para o cliente também. Porque tu pode transformar algo que seria muito bom em algo muito ruim. Né? Se você não tiver, por exemplo... a experiência e a estrutura, né? Qualidade, uma empresa por trás que te dê respaldo, como a Genialtech dá, né? A gente pode virar uma dor de cabeça. Pode ser de uma solução, um problema. Aquele cliente, né? Papo gostoso, papo legal, mas infelizmente a gente vai ter que se despedir. Muito legal ver essa transformação, né, da experiência de compra do cliente, ver essa experiência de soluções, né, que a Genialtech aí, são mais de 15 anos, né, de mercado, transformando vida de milhares de pessoas, vai transformando também como que as pessoas estão fazendo transações, como estão sendo atendidas, né, e mudando essa experiência de compra dos clientes. É muito legal saber da história da Genialtech, entender como essas soluções funcionam e principalmente, né, pela mudança que o mercado vem aí tendo com as soluções de autoatendimento. Então, quero agradecer ao Carlos, à Ana, pela oportunidade de estarem aqui comigo. Né? A gente está tendo esse bate-papo muito interessante, muito bom, é um insight muito, muito importante para agregar muito na vida de milhares de pessoas. Agradeço também o convite, foi um prazer. Acho que é muito bom a gente falar do que a gente gosta, do que a gente entende, né? Então, sempre que quiser, também quem quiser falar de autoatendimento, só entrar em contato com a gente, que a gente gosta de bater papo sobre isso. Show. Agradecer também o convite, né? E dizer para o público aí que
procure a Genialtech, né, que vocês também podem fazer parte disso, Sim. dessa melhoria no atendimento, dessa revolução tecnológica. Dessa transformação, né? Dessa transformação. E estamos de portas abertas para receber a todos, né, criar novos projetos, e de certeza a Genialtech é uma empresa de confiança aí para que... Com 15 anos, né, de mercado, 15 anos de mercado, né? Não é para qualquer um. Não é para qualquer um, verdade. Estamos aí à disposição para criar novas soluções de atendimento. Então, agradeço mais uma vez, e quem que precisar, né, de totem de autoatendimento, fala com a Genialtech, né, e quero agradecer também o carinho e a atenção de todos que assistiram até aqui, e nos vemos em breve. Obrigado! E se você quer saber mais sobre insights de tudo que é tecnologia, o mundo da tecnologia, se inscreva aqui embaixo, curta o nosso podcast e compartilhe com seus amigos. Nos vemos em breve, até logo!